Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aí de volta com as nossas aulas da Escola Bíblica Discipuladora, né? Hoje é a lição número 11. Na semana passada nós eu não gravei a aula, eu enviei a aula já pronta da EBD por EAD, por questões particulares, né? E que não deu para fazer, mas hoje estamos aí de volta. Então nós vamos estar estudando a lição número 11, Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Então esse sofrimento, o que seria o sofrimento, né? Jeremias, o profeta chorão, o profeta que viveu momentos tristes, né? de infidelidade do povo do reino de Judá. E estaremos estudando hoje a nossa lição no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 33, 26, que está na revista, porém eu incluí de 27 a 33 na nossa leitura, que eles complementam esse estudo que faremos. Oremos então, irmãos, pedindo a orientação e a direção do nosso Deus para esse estudo. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos, meu Deus. Te pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua bênção sobre a nossa vida, Senhor, sobre aquilo que vamos estudar aqui, nessa parte, nesse trecho da Tua palavra. Ó meu Deus, usa a minha boca, usa o meu intelecto, usa a minha vida aqui, nesse momento, Senhor, para poder falar de Ti, para ser usado como Teu instrumento, Senhor Deus. Que o Teu Espírito possa, Senhor, fazer uso da minha pessoa, Senhor Deus, nesse momento, para trazer esse estudo, meu Deus, que ele seja de grande importância no crescimento espiritual do Teu povo, Senhor Deus, tanto dos alunos da turma D da nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, quanto de todos aqueles que estarão vendo e ouvindo esse estudo, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos, ó Pai, dá-nos a Tua direção, dá-nos sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, lá em Jeremias, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 1, começa a nos dizer o seguinte, né? A tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. No versículo 1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões, circunvalou-me, cingiu, prendeu, tá? Significa cingir, prender, amarrar. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como arco a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, de vazio, tá? Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza,
e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse é o texto base da nossa lição. Jeremias 3, de 1 a 33. Acrescentei, né? Era até 26, eu pus também de 27 a 33, que complementam a ideia, estão dentro do contexto do texto que é a base do autor, da autora que escreveu essa lição, a educadora Marlene Baltazar. Bem, a revista começa logo falando sobre um acidente que aconteceu no mundo agora, nesse ano, no mês de agosto, que foi aquela grande explosão que se deu na cidade de Beirute, capital do Líbano, onde um elemento químico explosivo causou uma grande tragédia na cidade de Beirute. E ali ela faz uma comparação com o que aconteceu em Jerusalém, na época em que esse texto foi escrito. Porque há uma autoria atribuída a Jeremias, mas não é confirmadamente que ele seja o autor das Lamentações. Um outro fato muito importante a considerar nas Lamentações, que ele é um livro poético. Sendo um livro poético, ele faz uso das chamadas figuras de linguagem, ou a linguagem figurada. Então, não são textos totalmente objetivos e diretos. São textos que trabalham com palavras variadas, com palavras que, se não tiver um devido cuidado, podem ser interpretadas de forma diferente. Então vemos aí o seguinte: o motivo da explosão daqueles elementos químicos lá no porto de Beirute foi o mau armazenamento desse nitrato de amônia, usado como fertilizante e usado na fabricação de explosivos. Eles desobedeceram uma ordem de homens, uma ordem de segurança que deveria ser cumprida. Já o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém também desobedeceu. Porém, a desobediência de Jerusalém foi em relação a Deus, porque o povo de Jerusalém na época onde, no reino de Judá, antigo reino do sul, se afastou dos caminhos do Senhor. Fez alianças com povos pagãos. Esse povo deixou
de adorar, de servir e de seguir ao Senhor, se deu a prática da idolatria. Então eles se afastaram de Deus. Eles ficaram longe do Senhor Deus. Eles deixaram de fazer a vontade de Deus. O Senhor deixou de ser prioridade na vida deles. Consequentemente, o que aconteceu? Deus deixou a receber o resultado das suas ações. Tá? No caso aí, a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, foram tomados pelo império da Babilônia, devido à situação que se deu de distanciamento da palavra, da vontade do Senhor, da desobediência do povo de Judá, da idolatria praticada por eles, das alianças que eles fizeram com povos pagãos, com povos que não tinham Deus como o Senhor das suas vidas. Então nós vemos que, sendo um livro poético, temos que ter o devido cuidado na leitura dos textos de Lamentações, tá? E tentar situar no contexto histórico em que a passagem se passa, né? Como todo estudo bíblico não pode ser estudado sem levar-se em conta o contexto histórico, sem levar-se em conta a mensagem real que aquilo traz para nós. Então nós vemos que é uma lição de vida. O tópico 1. O sofrimento como castigo de Deus. O sofrimento como castigo de Deus. Os dias finais do reino de Judá. O livro de Lamentações relata, corresponde aos dias finais do reino de Judá e a destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam o final do cerco à cidade. O povo de Judá foi advertido, foi avisado pelos profetas para que buscasse ao Senhor, para que se arrependesse dos seus pecados. Não foi falta de alerta, não foi falta de pregação, não foi falta de amoestação, mas foi falta de fidelidade do povo para com Deus. Então, eles foram avisados para que se arrependessem dos seus pecados, para que mudassem de vida, para que, com a certeza de que a destruição viria se a nação continuasse nos seus maus caminhos. Toda a população de Judá foi arrasada pelos babilônios, tá? Somente os mais pobres que ficaram lá, aqueles que não tinham grande importância, aqueles que não estariam promovendo alguma rebelião, alguma forma de se posicionar contra o domínio do Império Babilônico. Ou seja, aqueles mais simples, com menor potencial intelectual, com menor potencial de consciência da sua cidadania, do seu papel, foram deixados lá. Agora, aqueles que poderiam, que pensavam, aqueles que tinham condições de liderar rebeliões, de organizar motins, foram todos levados cativos para a Babilônia. O templo foi destruído, o povo ficou sitiado, jovens eram forçadas pelos babilônios, ou seja, eram violentadas. A comida tornou-se escassa, foi uma pandemia de fome, uma epidemia de fome que se deu em Jerusalém
quando da ocupação pelo Império da Babilônia. As próprias crianças desfaleciam, tá? E corriam risco de serem alimentos pelas suas próprias mães, pelas suas próprias famílias. Tamanha era a falta de comida vivida lá em Jerusalém. Muitos foram mortos, os corpos jogados pelas ruas, queimaram e destruíram as cidades. Quando os babilônios atacaram Judá, os seus vizinhos, que antes os encorajavam a se unir a eles para atacar a Babilônia, as alianças feitas pelo reino de Judá, o reino do sul, eles meteram o pé no popular, ou seja, eles deixaram para lá, não assumiram a defesa do reino de Judá, conforme botaram fogo, colocaram a lenha na fogueira, incentivando para que enfrentasse a Babilônia. Agora, eles, além de abandonar, ainda ajudaram a saquear Jerusalém. O povo, levado ao cativeiro, se assenta a chorar e a dependurar as harpas. Tudo o que estava acontecendo era castigo de Deus. Aquilo não aconteceu por acaso. Aquilo foi Deus corrigindo o seu povo. Não é de se admirar que esse livro tenha apenas um tom melancólico, de angústia, de tristeza e de sofrimento, porque tudo isso era uma consequência do pecado dos profetas e da iniquidade dos sacerdotes. Os líderes religiosos de lá propiciaram uma profunda crise na fé e esperança do povo. Destaca-se um trecho aqui que diz o seguinte: quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza, produzida pelo pecado. E ficou evidente nesse livro que o caráter justo e soberano de Deus. Deus é santo, é misericordioso, é bondoso e amoroso, mas Ele também é justo e também é soberano. Deus também nos corrige na hora devida. Então, os poemas mostram Deus como a figura central do drama da história, e não o homem. E é a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e é punido. Nesse meio tempo, nós temos aí um cântico do Sérgio Lopes, O Lamento de Israel, que nos diz: quando em cativeiro te levaram de Sião, os seus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como um mover de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ó Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo não resistirá. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo não resistirá.
É mais ou menos um resumo desse trecho do que aconteceu com o povo de Judá, tá? Esse cântico, gravado pelo Sérgio Lopes, o Lamento de Israel. No item 2, Deus não nos permite escolher as consequências. Nos primeiros 7 versículos desse capítulo 3 que nós lemos, vê-se que o sofrimento por que passava o povo era uma consequência das suas atitudes, das suas escolhas. Então, eles fizeram uma escolha de se afastar de Deus, de deixar de cumprir a vontade de Deus. Deus estava usando uma nação incrédula, a Babilônia. E quem era a Babilônia na época? Uma grande potência, um grande império que invadiu, que conquistou o território do reino de Judá e que manteve o povo de Judá como seus escravos no seu território, né? Ou seja, foram levados para a Babilônia. Coisa que a gente vai ver lá em Salmos, né? Quando esse povo retorna do cativeiro, que é a situação que é retratada nos livros de Esdras e de Neemias, nós vemos lá o Salmo 126, quando diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Então isso já é uma coisa que aconteceu depois, passados os 70 anos do cativeiro na Babilônia. Isso aí é o início do cativeiro da Babilônia, o início desses 70 anos. Lá em Esdras e Neemias já é o final desse cativeiro. Então, para que Deus usou Babilônia para punir o pecado desse povo? Essa nação é chamada de a vara do seu furor. Para mostrar o sofrimento do povo, o autor usa expressões como: fez andar em trevas, no verso 2. Esmagou os meus ossos, no verso 4. Me cobriu de amargura e aflição, no verso 5. Cercou-me com um muro e prendeu-me com correntes, verso 7. Porque Deus não muda, nele não há nem sombra de variação, o que ele diz, ele cumpre. O profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. Deus requer fidelidade e não nos permite escolher as consequências. Os judeus acreditavam na cidade perene, eterna, completa, e que não haveria destruição e que não haveria castigo sobre Jerusalém, devido à promessa de segurança e da indestrutibilidade da cidade de Jerusalém. Deus falhou? Logicamente que não. Deus não falhou. Então, Deus fez uma promessa para o seu povo. E essa promessa estava condicionada à obediência. Daí, chegamos a uma conclusão muito óbvia, muito direta, de que quando há obediência, há bênção. Quando há desobediência, há maldição. Vejamos o preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Suas orações não eram mais respondidas. Aqui, mas mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. No verso 8. E aqui na revista cita Isaías 59, 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouvi. Segundo tópico, abandono. Me despedaçou e me abandonou. Verso 11.
Não há sentido mais desolador do que se sentir abandonado. E ainda mais quando o motivo é a infidelidade. De um lado, o povo lembrava-se dos atos de Deus em buscar e salvar. Do outro lado, um futuro incerto, tenebroso, por causa da desobediência, ou seja, o que eles iriam viver lá nas terras de Babilônia, sendo escravos do Império Babilônico. Vergonha é o terceiro item. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para as suas canções o dia todo. Verso 14. A vergonha é um sentimento que ocorre quando a pessoa vê que seus valores são negados por um ato errado. Se eu passo a minha vida pregando integridade e verdade e de repente faço algo que contraria a minha pregação, o meu discurso, passo a sentir vergonha e ser motivo de escárnio. É o que nós estamos sempre falando. Isso aqui seria o que? O mau testemunho. Falta de paz. Afastou a paz de mim. Esqueci-me do que seja a felicidade. A procura da felicidade. Isso já foi um tema de um filme. Procura da felicidade. Eles não encontraram a felicidade. Só que eles jogaram fora. Eles jogaram assim. Perdeu-se no vento a felicidade quando se afastaram do Senhor. Então, o que acontece? A paz é uma experiência que só aquele que vive em comunhão com Deus pode explicar. Podemos comparar a falta de paz interior com a situação de tempo de guerra, quando reina a incerteza, a desesperança, a ansiedade, o medo. Falta de paz, né? Falta de esperança. A minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. O verso 18, né? Que tristeza, que desolação, o pessimismo tomou conta de muitos. O que o futuro reservava a um povo que experimentou grandes bênçãos de Deus, mas não conseguiu manter o padrão espiritual exigido por Deus. Esse é um dos preços do pecado, a falta de esperança. Deixaram de seguir ao Senhor, ficaram sem paz, ficaram sem esperança, foram infiéis, sobrou-lhes a vergonha, perder a paz, perder a esperança, perder a felicidade. Mas não deixou de haver a misericórdia do nosso Deus. É bom vermos isso, levarmos isso em conta. No item 3, nos diz o seguinte: mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Então, irmãos, o que nos diz aqui? Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. A paixão de Cristo foi um sofrimento que comprova essa verdade. Muitos sofrimentos acontecem sim por causa do pecado. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Eu estou longe do Senhor? Tenho desprezado a sua palavra? Tenho vivido uma vida de pecado? Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. Ele foi misericordioso. Ele não só foi misericordioso, ele é misericordioso. Ele está ao nosso lado, pronto para perdoar os nossos pecados. Basta que a gente se arrependa. Basta que a gente tenha compromisso, seja fiel ao nosso Deus. Nos diz aqui o seguinte:
o texto de Lamentações 3, de 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O profeta ainda declara que é melhor pensar no que traz esperança. Agora diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. A misericórdia, aquele favor que a gente recebe sem ter merecido. Mas a misericórdia, o grande amor de Deus, acontece. Deus tem misericórdia, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. O profeta declara que é melhor pensar no que traz esperança. Nossa esperança é a misericórdia do Senhor. Ele confia em que Deus terá ainda misericórdia do seu povo. O sofrimento do povo era uma consequência do seu pecado, pois se tratava de um castigo. Por isso não havia de se queixar. Havia, sim, o que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado, não tem prazer em castigar. Se não reconhecermos nossas transgressões, não seremos capazes de buscar em Deus as suas misericórdias. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas, tá? Pare de sofrer. Sim, pare de sofrer. Sendo fiel a Deus, fazendo a sua vontade. Mas essa história do pare de sofrer é muito perigosa, porque mesmo nós tendo uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta, nós teremos sofrimentos na nossa vida, sim. A nossa vida não é feita só de coisas boas. Não é. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Sempre há. Nós temos que ter maturidade suficiente para saber encarar os bons e os maus momentos. E, guiados pelo Espírito Santo de Deus, instruídos pelo poder do nosso Deus, que Ele nos dê sabedoria para poder viver os bons e os maus momentos e não nos desviarmos dos seus caminhos. Saber que Deus está presente, está ao nosso lado em todos os momentos, seja nos maus, seja nos bons. Nós precisamos ter a plena convicção dessa situação. Para pensar e agir, nos diz o seguinte aí: a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Não houve arrependimento. O problema é que Judá cometeu adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória. Colheu o resultado de suas escolhas erradas. Afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários. Mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor. Ainda há esperança, né? De ter o nosso coração em paz. Como diz, se seu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre te acharás. Se o teu coração estiver em paz, verás com arco-íris, cada nuvem traz. Esses versos do hino 347 são muito importantes de vivermos. E lá, o hino 171
traz uma mensagem importante no seu coro, quando nos diz o seguinte, né? Aqui. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Isso é uma oração. Para Deus nos avivar, nós temos que buscá-lo. Isso não pode sair da nossa mente, das nossas ações. Nós temos que viver essa situação, porque é aquilo que a gente prega. Nós temos que ter uma vida real. Como nos diz lá no 304, para ser um vaso de bênção é mister, é necessário uma vida real. Uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Que isso, irmãos, seja o nosso propósito, seja o nosso objetivo, para a gente realmente viver segundo a vontade do nosso Deus e termos uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida que agrade ao Senhor. Oremos então, tá? Continuemos, irmãos, os nossos propósitos de oração pela nossa classe, pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, né? Temos agora a situação do nosso pastor Levi, que deu positivo para o Covid. Vamos manter ele também nas nossas orações. Vamos estar orando ao nosso Deus pela vida da nossa professora Jália. Ela faz aniversário agora dia 25 de dezembro, no dia de Natal. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida dela, que ela não estará no dia 25 de dezembro aqui por Nilópolis. Ela vai passar lá com os filhos dela, ela vai viajar com seus filhos. Mas vamos estar em oração pela vida da nossa querida professora, né? E para que Deus continue operando na vida dela e dos seus familiares também, tá? E também quero desejar a todos um Natal de muita paz, de muita alegria, que os irmãos, mesmo com toda a dificuldade da pandemia que estamos vivendo, possam crer, possam estar esperando no nosso Deus e confiando na grande misericórdia do nosso Deus para com todos nós. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra aqui estudada, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu pudeste me orientar, Senhor, colocar as palavras na minha boca. Ó, meu Deus, tem misericórdia de todos nós, Senhor. Dá-nos a Tua unção, a Tua direção, meu Deus. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor, a cada dia, Senhor, para conduzir a nossa vida, para podermos apresentar um testemunho verdadeiro da nossa vida de fidelidade a Ti. Perdoa, ó Deus, todos os nossos pecados, Senhor. Senhor, as nossas falhas. Meu Deus, ministra cura naqueles que estão enfermos, ó Pai. Opera, ó Deus, com o Teu poder na vida de todos os enfermos, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a nossa classe, cada irmão, cada família, seus filhos, seus netos. Ó Deus, abençoa a nossa professora Jália, todos os seus familiares, dá a Tua direção sobre a vida dela, Deus. Muito obrigado, Senhor, por ela
estar conosco, Senhor, por estar sendo nossa professora, Senhor Deus, por estar servindo a Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua direção. Muito obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto Tu tens feito, meu Deus, e tudo quanto ainda farás em nossa vida, ó Pai, pois nós cremos em Ti, no Teu poder, na Tua misericórdia, meu Deus querido, e oramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.